Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Uma alegria poder adorarmos ao Senhor juntos, não é verdade, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de cumprimentar os irmãos que estão nos visitando pela primeira vez. Quem que está aqui pela primeira vez? Dá um sinal com a mão, por favor. Nós temos bastante visitas hoje, glória a Deus. Olha, nós costumamos dar um abraço de boas-vindas a quem nos visita. Então, se você tiver coragem, às vezes fica meio tímido, tal, mas de ficar em pé, alguém vai se aproximar de você para dar um abraço de boas-vindas. Então, por favor, coloque-se em pé. Nós somos uma família aqui, gostamos de recebê-los, as pessoas, com alegria. Vocês são muito bem-vindos, bem-vindas. Tem alguns jovens ali, casal. Que Deus esteja abençoando esse tempo de vocês aqui. Nós também queremos falar aqui da presença do senhor Daniel, da dona Meire, não é? Que são pai da Daniela. Quem se lembra da Daniela, que nós oramos aqui por ela durante algum tempo, que ela estava hospitalizada? Lembram? Vocês lembram? Então ela está. Fica em pé para o pessoal ver você. Eu fiquei muito feliz quando encontrei com ela no corredor e fui apresentado para ela. Deu vontade de abraçar. Parece que era uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, não é? Por causa do amor de Deus, né? Quando nós oramos pelas pessoas, nós aprendemos a amá-las, né? Então que Deus te abençoe, te fortaleça, dê muita saúde e que Ele possa se revelar a você a cada dia para que você possa estar na presença dEle. Muito obrigado por tua vinda aqui, viu? Que Deus te abençoe. Eu queria também, mais uma vez, fazer menção do Horácio e da Célia, né? O Horácio está lá atrás, lá, cuidando do som. Ô, Horácio, alô? Olha lá aquele japonês. O japonês fala mais que a boca, nunca vi igual. Olha lá. É difícil um japonês que fala tanto assim, mas ele fala coisas boas, não é? Ele não fala bobagem não, fala coisas boas. E ele veio e nos abençoou muito. Ele ficou na sexta-feira à noite, ministrou os líderes do ministério, no sábado à tarde, saiu daqui das 2 às 5, saiu daqui às 5 e poucos, 7 horas da noite, estava aqui de novo, até às 11 da noite, e hoje durante o dia inteiro, não é? Trabalhando com a questão de som, com a questão de caráter, com a questão de compromisso. Olha, muito obrigado, viu, Horácio? E cadê a Célia? Onde está a Célia? Está ali a Célia. A Célia ergueu a mão lá para ninguém ver ela, né? Tá, Deus te abençoe, Célia, por você ser essa companheira com o seu marido, né, sustentando o ministério dele. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Só 3 falou amém? Agora ficou bom. Queridos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Então, se você não trouxe a sua Bíblia, o seu iPad, você pode olhar na tela que vai ter a palavra para você ler, ok? Podemos ler, queridos? Diz a palavra assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água
ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Esses dias nós ouvimos muitos pregar sobre João. E é interessante, quando nós começamos a ouvir alguma ministração, e parece que Deus começa a querer acrescentar, trazer coisas novas, né? E isso vai nos levando a lugares que até então nós não tínhamos alcançado, entrado. E eu, ao ler esse texto, ficou esse texto na minha mente, e eu falei, vou repartir isso com a igreja. E eu tenho certeza que nesta noite Deus vai fazer algo muito especial no nosso meio. Sabe, irmãos, sempre que nós subimos à presença de Deus, nós precisamos subir com uma expectativa no nosso coração. Nós precisamos subir à presença de Deus quando nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo. Subir a Deus pensando já que Deus vai tocar em nossas vidas e nós vamos também tocar em Deus, na presença dEle. Porque quando nós assim o fazemos, nós experimentamos dEle. Se nós ficamos alheio, Ele não vai invadir o nosso coração. Deus nos respeita. Não é? Então nós precisamos abrir o nosso coração, estar acessível a Ele, né? Ser recíproco a Ele. Então, queridos, esse texto, Marcos nos informa que a chegada do Messias, né? A chegada do Messias seria precedida, né? Por um precursor. Então, Marcos está pregando aqui, dizendo o seguinte, que viria o Messias, que ele não era o Messias, mas ele estava pregando sobre o arrependimento e preparando, é como se fosse preparar urbanizar uma estrada para que outro possa vir, né? Naquela época era muito comum, quando os reis visitavam uma aldeia, visitavam uma cidade, ia à frente dele, uns dias antes, o pessoal limpando a estrada, limpando tudo, preparando para que o rei pudesse chegar bem ali. Então essas pessoas que iam à frente, essas pessoas que iam limpando o caminho para que o rei pudesse chegar, eram precursores, né? Olha, nós estamos fazendo isto porque aqui atrás está vindo um outro, ele é o rei. Nós somos aquele que apenas que prepara o caminho. Nós somos aqueles que estamos preparando para que o rei possa chegar. Então era exatamente isso, a figura de João Batista. Ele era um cara meio esquisito, né? Era vestido de pele de camelo, comia gafanhoto, mas era a comida que eles usam até hoje, eles comem isso, né? Mas ele era uma pessoa cheia da graça de Deus. E é interessante que ele pregava sobre o arrependimento. E nós temos 2 versículos, né, que falam no Velho Testamento, em Isaías 43 e em Malaquias 3:1, que fala, que profetiza esse momento. Se der para colocar, só para que o pessoal veja, dá para colocar? Já está lá. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Não é? Há 700 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías já havia profetizado então a vinda de João Batista, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Você tem aí também Malaquias 3:1? Vai achar ali, Malaquias 3:1. Então, esse precursor, João Batista, ele veio preparar o caminho. Malaquias, a primeira parte do versículo, diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Não é? Essa primeira parte. Então, esses 2 versículos, tanto de Isaías 43, como de Malaquias, eles se completam. E agora, nós estamos lendo aqui Marcos, apresentando esse João Batista que havia sido profetizado. Tanto que no verso 2 do que nós lemos, está escrito, como está escrito nos profetas. Ele está se referindo a esses 2 versículos. Eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Que coisa tremenda. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, amados, assim como João Batista, ele foi aquele que preparou as pessoas para a vinda de Jesus. Jesus estava já entre eles.
A diferença de idade entre Jesus e João Batista era de 6 meses, eles eram primos, não é? Ele era filho de Isabel e Zacarias, o sacerdote. Então, o que ocorreu? João Batista, ele começa a preparar, ele se torna o precursor da vinda de Cristo. E foi exatamente esse ponto que me tocou. Porque eu comecei a imaginar que Jesus vai voltar de novo. Essa foi a primeira vinda de Jesus. Mas Jesus vai voltar de novo para buscar a igreja. Então nós somos os precursores dessa vinda. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós anunciamos o arrependei-vos, quando nós dizemos às pessoas, arrependam dos seus pecados, entregam a sua vida a Jesus, nós não estamos querendo encher uma igreja de pessoas, nós não estamos querendo fazer algo que nos enobreça, ou algo que nós venhamos a sentir bem, nós estamos proclamando aquilo que João Batista proclamou também, olha, arrependei-vos, porque o rei está vindo, o rei dos reis está chegando, e eu estou preparando o caminho para ele. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o nosso trabalho, preparar o caminho para que as pessoas possam se encontrar com o Rei dos Reis. Isso é glorioso, amados. Agora, a grande diferença que existe entre nós e João foi a que eu citei. É que João sabia que o Cristo estava lá. Ele sabia que o Cristo estava presente. Era primo dele, né? O Cristo, o ungido de Deus. Mas nós temos também a presença de Cristo no nosso meio, porque ele diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em torno do meu nome, me farei presente. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor, Ele está conosco, mas só que tem um detalhe, João foi preparar o caminho, mas ele sabia que rapidamente o Messias estava chegando, e nós não sabemos a data da volta de Cristo, porque ele diz, só o Pai sabe. Então, se nós não sabemos a data, então nós temos uma responsabilidade que vem acontecendo há 2000 anos da existência da igreja, que é levar o Evangelho a outras gerações. Compreende? Se eu não sei que Jesus vai voltar na minha geração, eu tenho que preparar outra geração, para que essa geração esteja preparada para a vinda. Se Jesus não chegar naquela outra geração, aquela geração tem que estar preparada para anunciar a outra geração. E é assim que as coisas vêm acontecendo durante todo o tempo da existência da igreja. Então nós somos verdadeiros precursores do Evangelho, precursores da volta de Cristo, mas com uma responsabilidade diferente da de João Batista no que tange a estarmos preparando pessoas que deem continuidade de geração em geração. Quantos estão entendendo isso? Se você entender isso, até o final, você vai ser muito abençoado por aquilo que vai acontecer aqui nesta noite, que eu creio que vai acontecer pela fé. Então, o nome dessa situação de estarmos preparando as gerações, isso tem um nome. O nome disso chama-se paternidade. Paternidade. Assim como nós temos filhos que foram gerados através do homem, da mulher, do casal, nós temos também filhos espirituais. Filhos espirituais são aqueles do qual você falou do Evangelho para ele, e ele creu no Evangelho, entregou a vida a Cristo, mas é um bebê, ele não conhece do Evangelho. Como uma criança que nasce precisa de cuidados. Então você vai acompanhá-lo, você vai cuidar do desenvolvimento do chamado dele para o Evangelho. Quantos estão entendendo? Então, nós como igreja, nós precisamos dessa transição. Nós precisamos adotar filhos espirituais, a fim de que eles recebam cuidados, que eles recebam amor, que eles recebam atenção, que eles recebam ensino. Por quê? Porque se nós não fizermos isto na nossa geração,
a geração seguinte não terá condição de entender que Cristo vai voltar. Então essa é uma responsabilidade nossa. Segunda Reis, eu quero voltar lá no Velho Testamento e depois chegar até no Novo Testamento, mas em 2 Reis 13, 14, tem a figura de um rei chamado rei Jeoás. Esse rei, ele ficou sabendo que, está escrito, e Eliseu estava doente de sua doença de que morreu. Quer dizer, essa doença que está falando foi a doença pela qual Eliseu morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Jeoás era rei de Israel. E quando ele percebeu que Eliseu estava enfermo, que Eliseu estava doente, ele se desesperou, porque Eliseu era o profeta da nação. E a partir do momento que Eliseu morresse, cessaria a voz profética. E se cessasse a voz profética, o que iria acontecer? Iria acontecer que a apostasia, a falta de fé, a falta de conhecimento de Deus se instalaria em Israel. Então ele entra em desespero, ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, o que nós vamos fazer? É como se ele estivesse desesperado. Por quê? Porque a morte de Eliseu poderia cortar o propósito de Deus para Israel, para o povo de Israel. Então, amados, a maioria de nós não sabem identificar quem é o nosso pai espiritual. Se eu perguntar para você, quem é o teu pai espiritual? Quem cuidou de você? Muitos vão falar: bom, eu tive um pai espiritual, mas ele me abandonou. Ele me deixou na maternidade. Já viu aqueles pais que deixou na maternidade? Nós não podemos agir dessa maneira. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para gerar filhos espirituais e cuidar deles. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos cuidar dele. Muitos de nós não temos referência de quem é o nosso pai espiritual. Ter um pai espiritual é ter alguém, como eu já disse, né, que pela graça do Senhor nos ajuda no desenvolvimento do nosso chamado. E alguns ficam órfãos. E na sua orfandade ele começa a correr atrás disso, correr atrás daquilo outro, e às vezes vira uma confusão na sua mente a respeito do Evangelho, a respeito das coisas de Deus, que ele não sabe mais como entender o que Deus tem para ele. Então cabe a nós, pais espirituais, cabe a nós que geramos filhos, ou se não geramos, que nós adotamos filhos, ensinar o caminho, ensinar os propósitos do reino de Deus, para que essa geração, as gerações seguintes, possam alcançar a vinda de Cristo, a volta do Senhor Jesus. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 6, nós verificamos nesse texto, né, está lá: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi naquele momento que Moisés estava no deserto e ele vê uma sarça, um arbusto pegando fogo. Mas pegava fogo, mas não se consumia. E ele se aproximou para ver aquilo, e quando ele se aproximou, Deus, lá do meio da sarça ardente, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, quando Deus se revela dessa maneira, Ele está dizendo que Ele não é um Deus, que Ele é um Deus de transferência, mas Ele é também um Deus, Ele além de ser um Deus de transferência, é um Deus de gerações. Porque Ele trabalhou na vida de Abraão, Abraão trabalhou na vida de Isaque, Isaque trabalhou na vida de Jacó. E Deus está se revelando então a Moisés como um Deus que não queria somente impactar uma geração ou algumas pessoas, mas transformar gerações. Eles são patriarcas para Israel. Quantos estão entendendo, amados? Deus é um Deus de gerações. Observamos que a Bíblia também relata que em cada geração
Deus foi levantando homens com a função de paternidade. Abraão, Moisés, Josué e assim por diante. Da mesma forma, hoje Deus levanta paternidade na igreja. Deus precisa levantar paternidade em sua igreja, dando continuidade à multiplicação saudável de seus filhos espirituais. Tem alguém aí? Amém? É imprescindível, irmãos, que nós como igreja, nós venhamos a reconhecer que necessitamos de pessoas que deixam um legado aos seus filhos. Veja o que diz Provérbios 13, 22. Provérbios diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. O homem de bem, ele deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Isso, logicamente, que ele está dizendo nas questões humanas, mas espiritualmente também é uma realidade. Nós precisamos deixar uma herança para os nossos filhos espirituais e para aqueles que eles vão gerar também. Porque assim como nós vamos falar do evangelho a uma pessoa, ela vai transmitir a outra pessoa, que vai transmitir a outra, que vai cuidar da outra, que é um filho espiritual dela. Então, amados, uma paternidade responsável, uma paternidade amorosa, ela declara o que Deus tem de melhor para a vida do seu filho. E nós somos instrumento de Deus para isso. Eu quero analisar com vocês, então, assim, rapidamente, algumas paternidades na Bíblia. Por exemplo, lá em 1 Reis 19, 19, fala de Elias. Quando Elias partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. A impressão que nos dá aqui é que Elias, ele procurava um filho espiritual. Ele procurava alguém que ele pudesse ajudar, que ele pudesse ensinar, para que desse continuidade ao ofício de profeta para o povo, não é? E ele Eliseu, pelo jeito, era um homem rico, porque naquela época quem tinha uma junta de boi era considerado já rico. Ele tinha 12. Mas talvez Elias estava querendo dizer para ele, quando jogou a capa: olha, o que Deus tem para você vale muito mais do que 12 juntas de boi. Deus tem uma outra identidade para você. Deus tem algo maior para você. Eu creio que é isso que Deus falava para Eliseu, através de Elias. Então, o profeta Elias, sabendo disso, ele vai até Eliseu, ele lança a capa, demonstrando exatamente aquilo que ele entendia que Deus tinha de melhor para Eliseu. Em uma outra passagem, lá em 2 Reis 2,9, Elias ele demonstra ser um pai espiritual provedor. E olha o que diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, olha que interessante isso: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Porque Elias foi arrebatado. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos, isto. Elias, sabendo de sua função de pai espiritual, ele supre o seu filho, Eliseu. Ele libera uma unção a ele, proporcionando o quê? A continuidade do ministério de Deus. Não era o ministério de Elias, era o ministério de Deus. Então Elias não foi egoísta. Não, o meu ministério, Deus me deu, eu tenho os meus dons, não vou dividir com ninguém. Não, ele não foi egoísta, ele não reteve o legado de Deus sobre a sua vida, pois era consciente de que a obra precisava continuar. Essa continuidade precisa estar diretamente ligada à questão da nossa atitude em ensinar, em adotar filhos espirituais, cuidar do chamado dele, do desenvolvimento do chamado dele, para que isso prospere e continue e alcance os objetivos de Deus. Então, um dos objetivos da paternidade espiritual é que, através dela,
os filhos espirituais, eles são introduzidos no ministério de Deus de uma forma poderosa. Irmãos, eu acho maravilhoso isso. Eu acho isso daqui tremendo. Porque o que aconteceu ali foi uma transferência. Uma transferência. O que você quer? Pede o que você quiser. Eu quero a unção que você tem do teu Espírito dobrado sobre mim. Não foi coisa pouca que ele pediu. Foi uma coisa tremenda, porque Elias era poderoso, né? Então, os filhos espirituais, eles recebem por transferência tudo aquilo que recebeu, ou seja, tudo que seu pai recebeu, por meio de sacrifício, de provações e de lutas. Então, quando nós desenvolvemos, essa palavra às vezes não é bem entendida, né? Desenvolvimento, parece que, né? Mas quando nós amadurecemos espiritualmente, quando a palavra de Deus se torna para nós algo real, verdadeiro, que faz parte da nossa vida e não somente uma maneira de pensar, uma filosofia de vida, mas é aquilo, faz parte de nós, é o nosso alimento, é a nossa vida. Quando isso acontece, amados, então nós padecemos dificuldades, nós padecemos por lutas, não é fácil chegar na maturidade espiritual, mas quando nós chegamos, nós não podemos reter para nós, nós temos que passar aos outros. E aí não pode haver em nós egoísmo. Então o que aconteceu com Eliseu é que ele recebeu por transferência, mas quem tinha recebido, quem tinha lutado por aquilo, quem tinha trabalhado a respeito daquilo foi Elias. E a partir desse ponto, não é? É a partir desse ponto que nós devemos iniciar a nossa jornada, não é? Ou seja, avançar para uma revelação maior de Deus. Ou seja, eu espero que os meus filhos espirituais sejam melhores do que eu. Não podemos ser egoístas nessa hora. Então, dessa maneira, irmãos, a igreja será transformada de glória em glória, não é? Até que ela esteja pronta para as bodas do Cordeiro. Bendito é o nome do Senhor. Então nós necessitamos entender e trabalhar para que a geração que vem a partir de nós seja melhor que a nossa. Então diga comigo, que a geração que está por vir seja melhor que a minha. Daqui a pouco nós vamos tornar isso realidade, viu? Um outro exemplo agora no Novo Testamento para nós fixarmos, 2 Timóteo, verso 1,6. Paulo, ele tinha um discípulo, que é todo, se você ler o livro de Timóteo, você vai entender. O tempo todo, Paulo dando instruções ao seu filho Timóteo. Timóteo era um jovem. Timóteo era um jovenzinho. E Paulo está falando para ele, por esse motivo, Timóteo, eu te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O que Paulo estava falando para Timóteo? Paulo incentivava Timóteo a cuidar da saúde, a como ele devia se comportar, como ele devia agir, mas chega um momento que ele falou assim, Timóteo, não fique parado, você está parado, cara. Quando eu impus as mãos sobre você, você recebeu dons. Você precisa despertar esses dons que há em você. Sabe o que é isso? Paternidade. Isso é pai cuidando de filho. É pai gerando filho espiritual, não é? Ele mostrou então qual era a identidade no reino, quando ele estava inquirindo Timóteo, né, a despertar o dom que já existia nele. Um outro versículo, Timóteo 4,14, da mesma forma, mais uma vez ele lembra. Só que agora é interessante que ele já não fala. Ele fala a mesma frase para Timóteo, mas ele não usa a minha imposição de mãos. Ele vai além. Agora ele diz, não despreze o dom que há em ti, Timóteo, o qual foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Então está dizendo, os líderes da igreja, Timóteo, profetizaram sobre você. Eles liberaram a palavra sobre você para que você possa exercer os dons que Deus te deu. Então desperte. Não despreze isso. Sabe o que é isso? Nós não sabemos se ele estava desprezando ou não, se ele estava parado, se ele estava agindo, se ele não estava agindo, mas Deus
estava agindo através da vida de Paulo para levantar Timóteo, que seria coluna na igreja de Éfeso. Então, Deus está usando ele de forma poderosa. Um outro texto também que eu acho maravilhoso, Mateus 3,17, quando Jesus foi batizado. Deus, então, ele se manifesta naquele momento do batismo de Jesus e diz que eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Deus precisava falar aquilo, mas ele estava dizendo: eu cuido de você, filho. Você foi em missão aí na terra, você está aí na terra, mas você é o meu filho amado. O pai, Jesus, quem era o pai espiritual dele? Deus. E ele também se preocupou com isso. Isso é maravilhoso. Paternidade de Abraão. Abraão, quando ele foi com o filho dele lá para ser sacrificado, com Isaac, filho dele perguntando: pai, como vai ser esse negócio, pai? Nós temos aqui o fogo, temos o animal, não é? Mas como vai ser? Como vai ser? Ele poderia falar: filho, não sei, Deus falou que é você, cara, mas não. Deus proverá. Deus proverá. Nós vamos subir, sacrificar e voltaremos. Pai espiritual, com fé, não é? Assim são os pais espirituais, são fonte de provisão para a vida ministerial do filho e paga um preço alto por isso. Pagamos um preço alto por isso. A paternidade de Moisés, não é? Moisés também foi um modelo de paternidade, ele cobriu a vida de Josué em oração. Lá em Êxodo 17:10, quando os amalequitas atacam o povo de Israel, o que Moisés fez? Moisés falou com Josué, e fez Josué como Moisés lhe dissera. Moisés, ele falou, se você ler o texto todo, você vai entender que ele falou assim, Moisés falou para ele: Josué, você enfrenta os amalequitas, eu vou subir com Arão, com Ur, lá no monte, e eu vou ficar debaixo estendido, te apoiando. Essa é uma figura muito interessante, muito conhecida, porque quando as mãos dele começavam a cansar e ele abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Quando ele erguia a mão, o povo de Israel prevalecia. Então Arão e Ur vieram e seguraram a mão dele, não é? O braço dele estendido. Sabe o que é isso? Paternidade. Você envia um filho espiritual para uma missão, para evangelizar, para fazer uma visita, para fazer algo. Sei lá, na sua célula, você diz: irmão, vai lá, vai no hospital, vai lá visitar tal irmão que está assim, vai lá fazer aquela visita. Te abençoo, vai, nós vamos estar te sustentando. Isso é paternidade, isso é cuidado, isto é zelo. Então eu quero concluir com vocês. Os pais precisam ser suporte para os filhos. Suporte, né? Um pai amoroso, ele eleva o valor do filho, não é verdade? Um pai amoroso, ele trata bem o filho. Então, quando ele ministra o filho, ele lança bênção profética sobre o filho. Isso nós devemos fazer na nossa família, lá na nossa casa, mas devemos fazer também na casa de Deus, os nossos filhos espirituais. Então, amados, nós precisamos, como igreja do Senhor, prosseguir, como a Bíblia diz, para o alvo da soberana vocação, para que toda a revelação de Deus seja liberada em amor para outras gerações. Quantos concordam com isso? A igreja precisa se comprometer em liberar o poder de Deus, sem mantê-lo restrito a uma geração ou algumas pessoas. Eu estava contando, no sábado à noite, nós tivemos uma experiência maravilhosa aqui. Viemos todo mundo aqui para frente, caímos de joelho na presença de Deus. Foi uma presença tremenda de Deus, pessoal do louvor. E depois Deus deu algumas palavras para nós, que nós falamos para eles. E uma eu quero repetir para vocês. Foi algo que eu vi lá no MFI, na semana que nós fomos lá no Encontro dos Pastores. Pastor americano, pastor Bob McGregor, ele chegou e disse assim: olha, eu gosto muito de churrasco. Então, quando eu venho aqui para o Brasil, você quer me agradar, me leva numa churrascaria. Não é?
E ele aparece lá com um prato com 2 fatias de picanha, que dá vontade de voar, né? Você lembra, né? 2 fatias de picanha. E ele disse assim, olha, essas 2 fatias de picanha, eu poderia falar muito sobre elas. Eu poderia falar que essa picanha veio de um boi que foi criada lá nas montanhas, o tipo de capim que ele comia. Eu poderia falar como que esse boi morreu, como que ele foi tratado durante a vida dele. Eu poderia falar como essa picanha foi cortada, se foi cortada da maneira correta, no corte certo. E ele falou muito mais coisa do que eu estou falando aqui, ele foi criando, né? Mas aí ele disse, mas se eu pegasse essa picanha e colocasse na churrasqueira, e depois repartisse com você, a hora que você colocasse na boca, ela derretesse na sua boca aquela gordurinha, abrir o apetite de vocês, né? Aquela gordurinha e tal, qual que você ia querer? Qual que você querer mais? Saber de onde o boi veio, como ele é, que jeito ele é, ou experimentar dele? Qual que vocês prefeririam? Foi justamente isso que ele falou para nós. Pastores, ao invés de vocês ficar só enfiando teologia na cabeça das pessoas, levem as pessoas a experimentar Deus. Então, irmãos, nós precisamos levar os nossos filhos espirituais a experimentarem Deus. Nós precisamos disso. Nós não queremos entretenimento na igreja, mas nós queremos que o Espírito Santo nos entretenha no poder dele. Compreende? Nós queremos que o Espírito Santo venha e nos entretenha de tal maneira que nenhum outro entretenimento nos faça feliz. Somente a presença dele. É isso que nós desejamos. Então o fio condutor para que essa chama se levante, chama-se igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo na terra. Uma igreja que reconhece os seus dons, os dons de Deus. Um corpo bem ajustado, ligado, não é? Pelo auxílio de todas as juntas. Uma igreja cujos membros sabem perfeitamente qual é o seu papel e usa esse papel para a glória de Deus. Então, amados, quando eu falei para você, nós vamos fazer algo que está no meu coração já há algum tempo para fazer. Nós somos uma igreja abençoada por Deus. Somos ou não, irmãos? Deus tem sido tremendo para conosco. Mas tem algumas coisas que no mundo espiritual nós temos que tornar realidade. Do mundo físico para o mundo espiritual. Então nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. Você sabe bagunça santa como que é? Você nunca viu? Existe, não é? Quem aqui tem menos de 50 anos? Levanta a mão. Poxa, tem bastante. Mas ó, não, continua com a mão erguida, por favor. Eu diria que é metade da igreja. Não é? Metade da igreja. Então pode abaixar. Bom, eu não preciso fazer a segunda pergunta, né? Até porque não fica nem elegante, né? Quem tem mais de 50? Eu tenho bem mais. Mas uma geração, normalmente é 60 anos, né? Uma geração é 50. Bom, vamos levar em consideração 50. Nós que temos mais de 50 anos aqui, na igreja, nós somos responsáveis por aqueles que têm menos de 50. Alô? Ah, pastor, quando você fala de geração, eu estava pensando na geração que vai vir ainda, que vai nascer. Não, estou falando, aqui nós temos gerações diferentes. Então, cadê os jovens da igreja? Ah lá. Jovens, presta atenção. Jovens e adolescentes, vocês são a força da igreja. Vocês ouviram ou não? Ih, que mais, um negócio mais fofo, xoxo. Vocês ouviram ou não? Bom, se vocês são a força da igreja,
Os acima de 50 são o quê? São o quê? O alicerce, a coluna, as colunas. Então, irmãos, nós acima de 50, acima de 60, nós somos as colunas para que vocês cresçam. Presta atenção, jovens e adolescentes, para que vocês cresçam como filhos espirituais nossos. Então, muitas vezes, os jovens ficam querendo ser igual aos velhos. O velho? Ah, vai, já foi. Muitas vezes os jovens querem ser igual aos mais maduros, da melhor idade. Não é? Agora eu fui hipócrita, para a verdade. Agora eu digo, qual é mais fácil? Vocês aprender conosco ou nós aprendermos com vocês? É lógico, o mais jovem aprende com o mais velho, porque o mais velho ele está mais experimentado, ele pagou um preço na vida já. Na vida espiritual, na experiência de vida, em tudo. Então eu quero que você, jovem, você saiba de uma coisa. Você tem liberdade para ser igreja nesse lugar. Com a bênção das colunas que somos nós mais velhos. Nós queremos ser instrumento de Deus na vida de vocês. Então vocês não vão andar no nosso ritmo. Compreende? E nem nós vamos conseguir andar no ritmo de vocês. Mas nós não podemos ser diferentes, porque somos igreja da mesma forma. Então a bagunça santa que eu quero fazer é o seguinte: eu quero todo mundo que tem menos de 50 para cá. E mais de 50 para cá. Vai, vamos. Pessoal do louvor, por favor, vai para cá. Irmãos, dá para fazer esse silêncio ou não? Ó, nós vamos autorizar o pessoal do louvor a ficar do jeito que estava formado, né? Não tem problema. Maravilha. Olha, irmãos, vamos ficar em pé, vai? Vamos colocar todos em pé? Os mais velhos aguentam ficar em pé um pouquinho? Ô Fernando, tudo bem aí, né? Tá? Amém. Queridos, nós temos uma igreja jovem. Sim ou não? É uma igreja jovem. Porque nós estamos aqui em menor número, né? Os mais velhos. Mas numa boa quantidade. Numa boa quantidade. Agora, como é bom ser uma boa quantidade? Porque nós podemos adotar nossos filhos. Não é? Então, nós não vamos fazer isso hoje. Mas eu quero que vocês, em primeiro lugar, nós aqui, vamos estender as mãos para eles. Vamos estender a mão para eles. Vamos começar, queridos. Você tem uma palavra de bênção para a vida deles. Então começa a liberar uma palavra de bênção, abençoar a vida dessas pessoas. Porque são nossos filhos espirituais. Nós vamos antes, pela lógica, nós vamos antes deles. Eles vão continuar. Não é? Então nós vamos abençoar a vida deles. Então começa a abençoar. Pai, nós abençoamos essa geração, Senhor. Nós, Senhor, queremos, ó Deus, ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Nós desejamos, Senhor, ser instrumento, Senhor Deus, de oração para sustentar a vida deles. Nós desejamos, Senhor Deus, ser colunas, Senhor Deus, para quando eles estiverem em dificuldade, quando eles estiverem em lutas, quando eles caírem, nós queremos estar lá presente para levantar, para tocar no coração, para abençoar,
para suprir necessidades. Nós queremos interceder por eles. Nós queremos orientar a vida deles. Nós queremos, ó Pai, como pessoas mais velhas, nós queremos, ó Deus, sustentá-los, abençoá-los e prover para eles um destino que agrade ao Senhor. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nós quebramos toda possível separação, porque nesta noite nós não estamos separando, nós estamos unindo. Nós estamos dizendo para vocês: nós somos responsáveis por vocês e nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Agora vocês, né? Eu vou chamar o pastor Alessandro agora, que ele vai representar aqui os mais novos. Ele tem alguns dias ainda nessa faixa etária, né? Ele pode ser usado. Senhor, nós agradecemos, Senhor, os pais espirituais que o Senhor nos deste, Deus. Senhor, nós temos o Senhor como nosso Pai, que não nos deixa órfão através de Teu Espírito Santo, mas somos honrados, Deus, porque temos pais espirituais, Deus. Somos honrados, Deus, porque temos aqueles que nos ensinam, que nos guiam, Senhor. Nós reconhecemos isso, valorizamos isso, Senhor, e queremos deixar claro e firmar, Senhor, a nossa gratidão, o nosso agradecimento, Senhor, por nos permitir caminhar do lado de pessoas experimentadas, pessoas que conheceram os dissabores da vida, pessoas que caminharam, Senhor, por caminhos de pedras, mas hoje, Senhor, não tem apenas uma palavra de retórica, mas tem, Senhor, os seus joelhos esfolados, tem o seu coração, Senhor, derramado, tem a sua vida quebrantada diante de Deus, diante de Ti, diante dos céus. Conhece os caminhos, Senhor, conhece os atalhos que levam à intimidade, conhece os atalhos que levam à comunhão, e nós glorificamos, nós agradecemos, nós recebemos honra, recebemos a autoridade deles, recebemos o carinho deles, recebemos o reconhecimento deles sobre nós, Senhor, e que sejamos a Tua igreja, a igreja que caminha de geração em geração, a igreja, Senhor, que reconhece os seus pais, a igreja, Deus, que valoriza os seus pais, a igreja que honra os seus pais. Então nós queremos honrá-los, Deus, por toda a caminhada que eles já tiveram, por toda a caminhada que eles ainda têm, Senhor, ao nosso lado. Honramos, Senhor, glorificamos o Teu nome e declaramos, ó Deus, que o Senhor nos dê dias, ó Pai, dias de lutas, mas dias de descanso, dias de refrigério, dias, ó Deus, de intimidade, dias, Senhor, dias onde eles passem a maior parte do tempo contigo, te ouvindo, sentado aos Teus pés, deitado no Teu colo, Senhor, e podendo interceder por nós, a igreja que vai continuar a missão, a igreja que vai continuar os atos dos apóstolos, a igreja que vai continuar, Senhor, profetizando o Teu nome, declarando o Teu nome, declarando a boa nova do reino, declarando que o reino de Cristo já está entre nós, habita entre nós a Sua verdade, a Sua grandeza, e assim, Senhor, caminharemos até a eternidade, até o prêmio da soberana vocação. Aleluia! Bendito é Teu nome, Senhor. Agora vamos juntar todo mundo de mão dadas. Vamos juntar aqui. Vamos proclamar que nós somos igreja que adora, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que serve ao Senhor em verdade. Amém? Vamos cantar o refrão daquele cântico que nós cantamos. Vamos cantar junto com as baleias, vamos cantar com as estrelas. Vamos cantar juntos, dizer: tão grande é o Senhor. Pode sair do lugar e abraçar o seu irmão então, vai. Cantarei com grande é o meu Deus, e todos vão viver.
nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Olhem para mim aqui, queridos. Nessa noite eu queria, irmão, aleluia, irmãos, eu sei que você quer confraternizar com o seu irmão, mas já nós vamos encerrar e você vai poder fazer isso. Mas não acabou o culto ainda, espera um pouquinho. Amém? Um minutinho, por favor. Nós queremos, queridos, propor algo. Quando eu digo nós, eu estou dizendo o Espírito Santo de Deus. Se você entrou aqui e você não teve um encontro com o Jesus, o Rei que viria, o Rei dos Reis, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Assim como João Batista pregava no deserto da Judéia a respeito do arrependimento dos pecados. Se você hoje se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus, todos os seus pecados serão perdoados. Aqueles que você cometeu e aquilo que você ainda vai cometer, porque a obra de Cristo na cruz vai preencher, vai lavá-lo, vai purificá-lo no sangue de Jesus. Então, se você quer receber a Cristo como teu Senhor, teu Salvador, ergue a sua mão, eu quero orar com você. Amém, meu irmão? Tem mais alguém? Aqui, ali? Amém. Por favor, alguém, mantenha a mão erguida, eu quero, lá atrás também, eu quero que venham aqui à frente, vamos buscar essas pessoas, venham aqui à frente, queridos, não quero que elas venham sozinhas, venham aqui, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Arrependei-vos. Bendito é o nome do Senhor. João Batista, ele falou assim: arrependei-vos, não é? Porque é chegado o reino dos céus. Palavra de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe, queridos, as pessoas pensam que conversão é um negócio assim maluco, né? Do outro mundo. É mesmo, porque é do outro mundo, porque é para a eternidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é você permitir que o Espírito Santo venha habitar na sua vida. Agora, o Espírito Santo não habita em qualquer vaso. Ele habita em vasos de honra, não é? E quando você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim? Creem que Ele morreu na cruz por causa do vosso pecado? Creem que Ele ressuscitou e voltou para o Pai? Que um dia Ele vai voltar para nos buscar? Então a Bíblia diz que quando nós cremos nisto, nós nascemos de novo, e o Espírito Santo vem habitar em nós, e Ele começa a nos dirigir. Então, vocês que vão nascer hoje, vocês vão ser filhinhos espirituais nossos. Por isso nós não podemos perder contato com vocês, porque filhinho erra, né? Já quem é mamãe e papai aqui sabe que faz sujeira na fralda, precisa trocar a fralda, precisa cuidar. Então, porque vocês não conhecem o Evangelho como ele é, então nós precisamos estar juntos, caminhar juntos. Amém? Então eu quero que vocês fechem seus olhos um pouquinho. E eu quero fazer uma oração, vocês repitam essa oração, eu quero te ajudar nessa oração. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por minha vida, e que o Seu sangue derramado na cruz me purifica de todos os meus pecados. Portanto, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver uma nova vida contigo. Por isso eu dou liberdade ao Espírito Santo
para entrar na minha vida e dirigir os meus caminhos. Eu declaro publicamente que eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Ok, tá. Ó, só um minutinho, queridos. Podem aplaudir, não tem para Jesus. Olha, vocês que entregaram a vida para Jesus, vocês vão receber um presente nosso ali, tá? É um vídeo sobre a igreja para vocês conhecerem a igreja e também uma Bíblia, ok? Então, já vai receber já, né? Nesse vídeo você vai ter a descrição, hein? Não, vão receber primeiro o presente, aí vai sentar depois. Aqui é uma família, eu acho que uma Bíblia para cada um e só um vídeo já dá. Vamos dar uma Bíblia para cada um, uma Bíblia para cada um. Amém? Que Deus abençoe. Olha, nós queremos caminhar juntos, nós somos uma família que cremos da mesma forma que vocês. Da mesma forma que vocês receberam há 30 anos atrás, isso aconteceu comigo, não é? Então agora é o momento de Deus para a vida de vocês, ok? Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Vamos aplaudir o Senhor novamente, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. Amém? Aleluia. Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque Tu és Deus. E pedir, Pai, que o Senhor visite as nossas vidas durante essa semana, com a presença do Teu Espírito nos dirigindo, nos ensinando, e nós possamos experimentar de Ti, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, o melhor trigo, o melhor mel, o melhor vinho. Obrigado a Deus por tamanha misericórdia que o Senhor tem conosco. E agora, Pai, nós levantamos as nossas mãos sobre a igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos o teu povo com paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico? Vamos? Então vamos cantar mais um cântico e depois nos despediremos na paz do Senhor Jesus, ok? E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
Eu já desisti de andar sozinho. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. 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 Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, amém? Vou alcançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu... Está funcionando.